O empate contra o Juventude na Arena deixou um sabor amargo de derrota para o tricolor neste sábado. Na coletiva de imprensa, o técnico Luiz Castro diz ter definido já o seu meio-campo para a sequência. 3 jogadores chamaram a atenção do treinador. Um deles, Noriega, muito elogiado. Agora, o terceiro vai dividir muitas opiniões e talvez gerar algumas críticas. Vamos falar ainda sobre a sequência da temporada. O diretor de futebol do Grêmio falou sobre contratações e as críticas à arbitragem. Te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e vamos juntos falar das últimas de Grêmio. Valeu, meus amigos, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Se tu ainda não for inscrito, aproveita, faça isso, te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e vamos falar do empate do Grêmio diante do Juventude, uma equipe alternativa no primeiro tempo, um jogo ruim no primeiro tempo mais uma vez, o Grêmio com poucas construções, poucas oportunidades, um Juventude com muito espaço para jogar. No segundo tempo, o Luiz Castro colocou os seus jogadores titulares, tentou fazer um teste, mas veio a expulsão do Arthur, e aí a gente acompanhou o restante, né, com o Monsalve fazendo aquele lindo gol e o empate frustrante nos acréscimos, com mais uma falha de marcação, com mais uma vez um jogador do time adversário ficando sozinho na entrada da área, assim como já tinha acontecido no jogo contra o Fluminense. Bom, vamos falar sobre Luiz Castro então, porque o treinador ele viu uma dificuldade extrema do Grêmio na ligação por dentro. Ele viu o time que não conseguiu jogar mais uma vez por dentro, viu que o William teve essa dificuldade e viu o Grêmio melhorar com a entrada do Monsalve. Mas o que chamou a atenção também do treinador foi a passividade do time. Ele disse que físico não é, porque estavam jogando apenas 45 minutos, foi no primeiro tempo, né? Então ele vê que o time adversário tem muito espaço e esse espaço precisa ser diminuído. Ele diz que o Grêmio tem muitas individualidades, muitos jogadores bons na individualidade, mas é uma situação que precisa ser ajustada para que o coletivo seja priorizado e tenha essa contribuição de cada um. Sobre a dupla de volantes, ele foi questionado sobre os testes que ele fez, né? Foi Thiaguinho com Arthur, foi Noriega agora com o Thiaguinho, depois Noriega na tentativa com o Arthur, foi o Dodge, foi o Edenilson, foi uma penca de jogadores naquele meio campo ali para tentar entender quem jogava melhor e quem se enquadrava melhor nestas posições. Ele disse que já sabe quem são os titulares. Ele já sabe quem se enquadra melhor no estilo de jogo que ele quer para o time do Grêmio. Ele disse que a pré-temporada serve para isso, para refletir sobre o que vê. Ele já tem definido esse trio de meio campo. Ele já tem uma ideia de como deverá funcionar esse meio campo. Ele disse que hoje nós jogamos melhor declaradamente. Hoje não, aliás, nos últimos jogos, o Grêmio jogou declaradamente quando teve mais marcação, quando teve 3 jogadores mais aptos à marcação. E ele termina citando o Noriega, falando nominalmente o Noriega e elogiando o jogador, dizendo que ele deu um equilíbrio muito interessante na partida de hoje. Então são 2 leituras que a gente precisa fazer. Ele não cita nominalmente outros jogadores senão o Noriega, tá? É importante que se diga, e a pergunta foi bem específica sobre quem são os nomes. Ele não quis citar. Mas ele citou o Noriega único e exclusivamente. Então, o Noriega a gente já sabe que chamou a atenção. Então é uma grande possibilidade do Gustavo Martins ir para a titularidade, ou até mesmo o Balbuena, que também foi elogiado, mas a gente vai falar sobre isso. Mas e o Gustavo Martins e o Noriega ser esses 5. Agora, essa frase dele sobre o Grêmio ter sido melhor declaradamente, tendo 3 jogadores de mais marcação, ela me leva a pensar que esse terceiro jogador, além de Noriega e Arthur, possa ser o Edenilson. E isso me preocupa um pouco. Porque a gente já sabe o histórico do Edenilson. Mas
Mais adiante, mais um pouquinho adiante, quando ele é questionado sobre a atuação do Monsalve, ele disse que tira o William para poder ver o Monsalve atuando com o Arthur e com o Noriega. Ele queria testar, ele queria ver como se sairia esse time. Ele disse que não teve muito tempo, não adianta, né? O Arthur acabou sendo expulso e aí não teve muito tempo para ver como se enquadraria, como esse pessoal jogaria junto ali dentro de campo. Mas uma frase dele me chamou muita atenção, porque ele disse que vê o Noriega como um 5, o Arthur como um 8 e o Monsalve como um 8/10. A partir do momento que ele vê o Monsalve como um 8/10, o que é o 8? O que é o jogo? O 8. O 8 é aquele meio-campo que marca, mas que vai também para o ataque, que tem um passe bom, que ajuda ali na frente, mas que recua para marcar. A partir do momento que ele vê o Monsalve como um 8/10, o que ele pode estar querendo dizer? O Monsalve também tem poder de marcação. Então o Monsalve também pode se enquadrar naquela frase que ele falou ali acima que eu acabei de dizer para vocês, sobre o Grêmio ter 3 jogadores de mais marcação. Então hoje nós temos a possibilidade do Monsalve, mas me chamou a atenção ele não citar o Monsalve, né? Nós temos a possibilidade de Noriega, Arthur e Monsalve, e temos a possibilidade de ter Noriega, Arthur e Edenilson. Vamos acompanhar, vamos ver, mas hoje eu acho que a grande disputa está entre Monsalve e Edenilson, justamente por essa frase que o Luiz Castro disse na coletiva, tá certo? Sobre avaliação de trabalho, ele foi questionado sobre o seu trabalho até agora, dia 2 faz um mês que ele começou, e ele foi questionado sobre uma avaliação desse primeiro mês. Ele disse que essa primeira fase ela é muito mais para observação, mas claro que o planejamento também era ter resultados positivos, até porque o resultado positivo ajuda no planejamento e ajuda na sequência, porque gera confiança. A partir do momento que tu não tem confiança, os jogadores já ficam mais receosos, eles já fazem o mais simples, justamente para que não acabem levando um gol, ou para que não sejam punidos, entre aspas, né, por conta da má atuação. Ele lamentou muito ter levado o gol de empate no jogo de hoje, né, no final. Ele lamentou não ter feito o gol de empate no jogo contra o Fluminense, sendo que o Grêmio teve uma oportunidade, inclusive com o Gustavo Martins, perdendo um gol ali cara a cara com o goleiro, né, sozinho. Enfim, ele disse que isso acaba frustrando um pouco e atrapalhando esse planejamento, mas vê sim que o time está evoluindo no ataque, viu evolução também na marcação. O time evoluiu em algumas questões, outras ainda ficaram, mas está trabalhando para que isso tenha um equilíbrio. Quando ele é questionado, uma pergunta até do Darcy Filho, no final, foi a última pergunta, sobre quantas jogadas ensaiadas ele gostaria de ter, como era a sua forma de jogo, quanto tempo ele estimava que isso poderia levar para que o Grêmio entrasse nesse sistema pensado pelo treinador. Cara, aí ele dá uma aula, aí ele vem com uma explicação gigantesca, sabe? Gigantesca, da forma como ele quer trabalhar e de como os jogadores precisam entender. Deu quase 3 minutos ali dele falando e explicando, só que aí, no final, ele dá o recado final que ele gostaria de passar. Como é que eu vou fazer com que os jogadores entendam tudo isso que eu acabei de dizer aqui para vocês em um mês? Não tem como, porque nesse mês, no início, eles estavam fazendo trabalhos de recuperação física, depois aí fomos para o campo, aí já tinha que viajar, aí já tinha jogos um em cima do outro, então é muito recente, é muito no início que as coisas estão acontecendo. É claro que tem que ser tudo rápido, tem que as coisas acontecer, mas não vai ser assim de uma hora para outra, porque é muita coisa que ele pretende, e por isso os jogadores precisam de tempo para assimilar. Tem uns que assimilam rápido, outros demoram um pouquinho mais, e isso é normal do futebol, de acordo com o treinador. Sobre a possibilidade do TT jogar pela meia, não tem nenhuma chance disso acontecer, tá? Ele diz que acha isso muito difícil que ocorra, até porque o TT é um jogador que atua cuidando da marcação por um lado e com a linha do outro, ou seja, ele olha só para um lado para cuidar da marcação. Quando tu joga o TT para o meio-campo, ele tem que cuidar da marcação de todos os lados, e isso faz com que o jogador perca um pouco da percepção e tire um pouco do seu ímpeto dentro de campo. Então ele vê que o TT saindo da lateral e indo para dentro, isso pode acontecer. Agora o TT
usado como 10, como meia, como aquele jogador para montar, para carregar time, ele não vê nenhuma possibilidade disso acontecer. Ele até diz, olha, tem outros jogadores que podem atuar nessa função e não necessariamente tirar o TT da posição para atuar por ali. Ele é questionado também sobre o mental dos jogadores, e quando ele é questionado sobre como os jogadores estão assimilando essas derrotas, não, né? A derrota do Grenal, a derrota do Fluminense, o empate de hoje, que acabou sendo frustrante também, ele fez uma crítica à arbitragem, principalmente no jogo de hoje, né? Que a arbitragem, o árbitro, no caso, é o primeiro agente pacificador da partida, que os jogadores estão muito agitados, estão com a adrenalina lá em cima por conta do jogo, e quando o árbitro começa a instigar, a puxar, a querer punir quando não há necessidade, ou chamar a atenção de inversão de jogadas, muitas vezes, inversão de faltas, muitas vezes. Então isso acaba tirando os jogadores do eixo e isso faz com que os atletas acabem questionando mais, gerando mais insatisfação. Claro que tudo dentro do respeito, tudo dentro das 4 linhas, como o próprio Mister acabou falando, mas nessa situação ele fez uma crítica à arbitragem, ao árbitro principalmente da partida, por ter avançado mais do que necessitava naquele momento. Tá? Um resumo da entrevista do Luiz Castro, mas eu acho que o que a gente tira de mais importante é que ele já tem o seu meio-campo definido, ele falou em 3 jogadores de mais marcação, e nesses 3 jogadores de mais marcação ele elogia o Noriega. É claro que o Arthur é óbvio que é titular, mas ele fala nessa situação desse jogador mais marcador, e quando ele cita que o Monsalve é um 8/10, pode ser o Monsalve esse jogador, mas também pode ser o Edenilson esse cara a entrar por ali. Jogo contra o Botafogo na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite. A tendência é que nós já saberemos quem será esse jogador misterioso aí que vai formar esse tripé no meio-campo, porque a tendência é de time titular, sim, já que a grande maioria foi poupada no jogo de hoje e o jogo contra o Botafogo é uma sequência de Campeonato Brasileiro, lembrando que o Grêmio perdeu a primeira contra o Fluminense. Rafael Lima, diretor de futebol do Grêmio, atendeu a imprensa na zona mista, reclamou bastante da arbitragem, disse que o árbitro foi conivente com faltas violentas, criticou a expulsão do Arthur, revelou que o Pavon acabou sendo expulso, de acordo com ele, sem ter dito absolutamente nada. É meio difícil ali na hora do jogo, né? O jogador acaba falando alguma coisa, mesmo que pro lado, para que ninguém veja. O árbitro está sempre de olho, então o árbitro de vídeo está sempre de olho, então daqui a pouco pode ter cantado o árbitro de campo, enfim. É uma situação que a gente vai ver como é que vai funcionar isso depois na súmula e também talvez até no árbitro de vídeo. Mas fato é que as críticas à arbitragem foram muito fortes. Questionado sobre o trabalho do Luiz Castro, ele diz que a direção tem 100% de confiança, teve muito pouco tempo para trabalhar o treinador, menos de um mês, né? Assim agora vai fechar, entende que as oscilações é normal para o período, é uma mudança de filosofia, uma mudança de trabalho, e claro que isso vai demandar tempo para que os jogadores também entendam. Sobre a recuperação do Monsalve, isso atrapalha na busca por um 10, atrapalha na busca daqui a pouco por um 5? Não. A equipe já tem um diagnóstico sobre o que precisa contratar, a direção já tem esse diagnóstico, já sabe onde o time carece de reforços, e essa evolução muito boa do Monsalve, não necessitando cirurgia, o jogador voltando, fazendo gol, jogando bem, não influencia na busca do Grêmio no mercado de transferências, tá certo? Um resumo da entrevista coletiva tanto do Luiz Castro, também do diretor de futebol, o Rafael Lima. Importante a gente ter esses detalhes sobre os bastidores do tricolor. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, quero saber a tua opinião sobre quem deverá ser o melhor tripé de volantes do Grêmio ali. É com Arthur, Noriega e Monsalve? Arthur, Noriega e Edenilson? Ou nenhum dos dois, que farão trio, né? Com o Arthur? Ou tu acha que o Arthur não pode ser titular? Aí tu tá louqueando. Se tu me disser isso, aí tu tá louco. Mas eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.